Olá, lindezas! Como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. Meu nome é Renan, eu sou jornalista, acadêmico e mestrando em letras. E a partir da aula de hoje, no curso de Morfologia Básica da UniOeste, a nossa 17ª aula, hein? Nós vamos começar a estudar as classes de palavras e as categorias lexicais. Para a elaboração da aula de hoje, nos pautamos no livro Formação e Classes de Palavras no Português do Brasil, de Margarida Basílio. Damos tradicionalmente o nome de classes de palavras, ou partes do discurso, a conjuntos abertos de palavras, definidos a partir de propriedades ou funções semânticas ou gramaticais. As classes de palavras são de importância crucial na descrição de uma língua porque expressam propriedades gerais das palavras. Por exemplo, é impossível descrever os mecanismos gramaticais mais óbvios, como a concordância de gênero e número e de artigo com substantivo, se não determinarmos o que é o substantivo ou o que é um artigo, por exemplo. Claro, as palavras podem ser classificadas de várias maneiras, mesmo na gramática, há várias classificações. Por exemplo, classificamos palavras quanto à sua acentuação em átonas ou tônicas, não é mesmo? E as tônicas em oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. Mas o que se convencionou chamar de classes de palavras ou categorias lexicais corresponde a uma classificação específica, a partir de critérios semânticos ou gramaticais. Agora vamos refletir sobre os critérios de classificação. A questão dos critérios de classificação das palavras é muito discutida. Devemos classificar palavras por um único critério? Ou por um conjunto de critérios? E quais seriam os critérios mais adequados? Os estruturalistas utilizam, sobretudo, o critério sintático para definir classes de palavras. Por exemplo, substantivos são definidos por suas propriedades distribucionais. Ocorrências como o núcleo do sintagma nominal, isto é, como o núcleo do sujeito, o objeto direto e indireto e agente da passiva. Ou ocorrências com artigo possessivo, numeral, etc. Outras propriedades, tais como a designação de seres e a concordância de gênero e número, embora também características do substantivo, não seriam critérios de classificação. Há também propostas estruturalistas de classificação, apenas morfológicas, de classes de palavras. Nessas propostas, substantivos se caracterizam pela sua flexão de gênero e número, verbos apresentam classificação de tempo e modo e assim por diante. As gramáticas escolares muitas vezes definem classes por critérios exclusiva ou primordialmente semântico. Neste caso, se enquadra, por exemplo, a definição de substantivo com palavra que designa seres ou definição de verbos com palavras que se referem a ações apresentadas no tempo. Nas abordagens estruturalistas, a utilização de um único critério para as classes é imposta pelo princípio de economia. Se a descrição pode ser feita por apenas um critério, qualquer outro critério é redundante e deve, portanto, ser evitado. Nas gramáticas escolares, a predominância do critério semântico está ligada à herança filosófica da gramática tradicional. Finalmente, a adoção de um critério exclusivamente sintático para o estabelecimento de classes de palavras nas abordagens gerativas reflete o fato de se tratar fundamentalmente de uma teoria da sintaxe, para a qual há um único critério relevante, o sintático. Um critério ou um conjunto de critérios? Deixando de lado as razões particulares de cada abordagem, vamos examinar com cuidado a questão do critério, ou dos critérios. Vimos que as classes de palavras são necessárias para a construção gramatical. Temos então que nos perguntar: o que é mais adequado à descrição gramatical? Classes determinadas por um critério único ou por um conjunto de critérios? Por exemplo, a definição semântica do substantivo nos diz como os substantivos se comportam na construção dos enunciados? Não. Ora, como a posição da ocorrência das palavras na construção dos enunciados é parte essencial da descrição gramatical, uma classificação de palavras que não inclua esse ponto será forçosamente insuficiente. Assim, a menos que se possa deduzir o comportamento dos substantivos a partir de suas funções semânticas,
a definição por critérios semânticos não será adequada à descrição gramatical. Já a definição sintática do substantivo com o núcleo do sujeito, objetos e agente da passiva dá conta de suas posições estruturais, mas não deixa inteiramente no escuro sobre as propriedades de concordância do substantivo em relação ao adjetivo. Do mesmo modo, uma definição sintática ou semântica do verbo não nos dá sequer um vislumbre da necessidade de termos várias formas verbais expressando categorias de tempo, modo, aspecto e número pessoa. Por esses exemplos, vemos que, para os propósitos da descrição gramatical, classes de palavras definidas em termos de um critério único não constituem a melhor opção. Por outro lado, sabemos que, em linhas gerais, o conjunto de palavras que designam os seres ou entidades coincide com o conjunto de palavras que podem ocupar a posição estrutural do núcleo do sujeito ou complementos, o qual, por sua vez, coincide com o conjunto de palavras que determinam a concordância de gênero e número. Do mesmo modo, o conjunto de palavras que denota propriedades para atribuí-las ao substantivo, a que se refere também, concorda com esse substantivo em gênero e número, e assim por diante. Para levar em conta essa coincidência, é necessário estabelecer as três propriedades com determinantes da classe. Assim, para efeitos de descrição gramatical, as classes de palavra devem ser definidas simultaneamente por critérios morfológicos, sintáticos e semânticos. A questão do fator semântico na descrição gramatical pode ser mais complexa e delicada, mas não podemos negar que seria inconveniente deixar de registrar, como uma generalização, o fato de que as mesmas palavras que apresentam e determinam flexão de gênero e número e ocupam posição de núcleo do sintagma nominal são palavras que semanticamente designam seres ou entidades abstratas. Do mesmo modo, seria inadequado deixarmos de registrar que as palavras que acompanham os substantivos e com eles concordam em gênero e número denotam propriedades ou qualidades pelas quais predicam seres ou proposições, ou que as palavras que modificam verbos são variáveis, ou que as palavras que apresentam flexão de tempo e modo concordam em número e pessoa com o sujeito, que denotam, por exemplo, estados, eventos representados no tempo. Em suma, existe uma relação geral, óbvia, entre as propriedades semânticas gramaticais das classes de palavras, que deve ser registrada na descrição linguística. Lindezas, seguindo a obra de Basílio, estudamos, na aula de hoje, classes de palavras e categorias lexicais. Continuem firmes nos estudos. Até a próxima!